O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso de hidroxicloroquina no início do tratamento do Covid. Isso aconteceu após uma reunião com o ministro da Saúde e o presidente Bolsonaro. Bom, fica um questionamento da onde que veio essa ideia de hidroxicloroquina logo no início dos sintomas. Não existe comprovação nem da eficácia durante e não existe comprovação no início dos sintomas. Recentemente circulou pela internet a questão do Prevent Senior, que começou a conduzir um estudo em que era dado para os pacientes no começo dos sintomas a hidroxicloroquina. O Conselho Nacional de Saúde apontou como fraude científica esse estudo e ele foi cancelado. Então, a pergunta que eu faço para o Conselho Federal de Medicina, para os professores das universidades que precisavam se manifestar agora, essas perguntas que eu vou fazer no vídeo são perguntas realmente de um interesse acadêmico, porque eu, como acadêmica de medicina e meus colegas, a gente precisa entender. A gente precisa entender porque a gente está se formando. Então, o questionamento é da onde que veio essa indicação? Por que no início dos sintomas? O questionamento é, se é início dos sintomas, como é que eu vou saber se eu estou tratando COVID ou HN1 ou dengue ou qualquer outra causa de uma síndrome gripal? Porque esse foi o problema da Prevent Senior. Eles começaram a dar hidroxicloroquina para pacientes que eles nem sabiam se estavam com COVID. Então, o grande questionamento é esse. Se eu comecei com um sintoma agora, hoje, e eu preciso tomar o medicamento no início para aí fazer então o efeito, eu preciso saber se eu tô com COVID. Eu preciso ter um teste, mas está faltando teste, não está? Será que essa hidroxicloroquina é boa para quem está com dengue? Ou com outras etiologias, outros causadores da gripe? Será que essa pessoa pode tomar o medicamento? Porque nós somos ensinados na faculdade que precisamos pedir os exames de sangue desse paciente. Como é que está a TGO, a TGP? Como é que tá as enzimas hepáticas? Como é que tá o rim? Como é que tá a função renal? A creatinina, a ureia. A gente é ensinado isso. Se esse paciente precisa tomar no começo dos sintomas, vai dar tempo de eu saber que o fígado dele aguenta o medicamento? Então fica uma condição muito complicada que o Conselho Federal de Medicina colocou, né, autorizou aí, sem dar explicações. Como é que fica o ensino das faculdades de medicina? Porque a gente é ensinado a ciência, as indicações com base no quê? A gente não indica nada para o paciente sem ter base nenhuma. Tem que ter uma justificativa. Então, como é que... Eu pergunto para o CFM, eu pergunto para os professores de medicina, a gente vai descartar o nosso ensino, então, para poder ficar com o Conselho Federal de Medicina? A gente vai descartar tudo aquilo que a medicina ensina? Porque eu não estou conseguindo entender. Eu acho que os médicos também não conseguem entender. Porque no ambiente domiciliar, no início dos sintomas, leva a problema de não saber o diagnóstico, não saber a etiologia, não saber a função hepática e renal desse paciente. E tem um outro problema, né? As manchetes saem. Conselho Federal de Medicina autoriza o uso de hidroxicloroquina. Como é que isso aparece para o senso comum? Que tá tudo bem. Que o medicamento tá tudo bem. O Conselho Federal de Medicina aprovou. E no momento em que a gente está tendo mortes por causa desse medicamento, eu acho um tanto perigoso autorizar algo sem a comprovação científica, ainda mais no início dos sintomas. Bom, mas aí tem uma coisa interessante. Ele coloca o seguinte, o presidente do CFM
fala: não existe nenhuma evidência científica forte que sustente o uso de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Bom, ele fala que também não existe nenhum ensaio clínico, prospectivo e randomizado feito por grupos de pesquisadores de respeito, publicados em revistas, publicado, né, em revistas importantes. Aí, olha que maravilha. No entanto, o dirigente disse que o conselho decidiu liberar os médicos para usarem a substância. Ele ressaltou que não se trata de uma recomendação da entidade, mas de uma autorização. Então, também como acadêmica, pergunto a diferença de autorização e indicação. Eu posso indicar coisas que não são científicas porque vocês estão me autorizando para indicar esse medicamento. Eu posso, como médico, indicar coisas que podem fazer mal para o paciente? Hidroxicloroquina não é um medicamento que significa que você vai se salvar ou vai ficar melhor. A gente não sabe. Hidroxicloroquina pode ser um medicamento que a gente pode descobrir daqui a pouco que faz mais mal do que bem. E alguns estudos estão provando isso.